Irmãos, que bom estarmos juntos e podermos servir e adorar a Deus nessa noite. Você que pôde deixar o seu lar e estar aqui, você que, quem sabe, da sua casa, do seu trabalho, da sua viagem, nos acompanha neste momento. Nós queremos dar a boa-vinda para que você possa cultuar a Deus conosco e adorar o Senhor e nesse momento ouvir a sua palavra. Antes de ler o texto que estaremos iniciando uma série, eu queria se pudesse projetar aqui a nossa arte da nova série, eu queria trazer uma palavra sobre esta nova série antes de lermos o texto onde vamos basear então a nossa mensagem dessa noite. Nessa nova série, chamada então Fé Ultrapassada, nós queremos, ultraprocessada. Ultraprocessada. A minha cabeça que não processou aqui os detalhes, né? Fé ultraprocessada. Está escrito e eu li ultrapassada. Espero que seja ultrapassada. Entendeu? Isso é didático isso, tá? Por isso. Quando nós olhamos para a história do do povo de Deus, nós vamos ver que crentes que desejaram de fato servir a Cristo, amar a Cristo, viver o Evangelho, foram homens e mulheres que quantos deles pagaram com a sua própria vida a seriedade com que encararam, com que enfrentaram a sua genuína fé, a sua fé em Cristo Jesus. Nós vivemos um tempo de uma fé de fato ultraprocessada. O que quer dizer isso? Nós temos tentado abraçar quantas vezes uma fé que não nos custe nada, ou quem sabe o mínimo possível, para que de nossa parte não haja muito esforço naquilo que envolvem os custos do Evangelho. E dentro da dinâmica do reino de Deus, a gente precisa lembrar que nós precisamos ser alimentados pela palavra, para que de fato a nossa fé seja uma fé viva, que demonstre de fato a fé que nós temos naquele que de fato um dia nos introduziu e nos fez salvos em Cristo Jesus. Esse tipo de fé ultraprocessada, ele está completamente distante daquilo que Cristo quer de cada um dos seus discípulos, de cada um de nós. E a gente vive tempos em que a influência dos nossos, diríamos, das invenções humanas afetam inclusive a nossa vida cristã. Por exemplo, a rede fast food ou comida rápida de uma satisfação pessoal imediata, isso tem afetado essa cultura, afetado a nossa própria vida, na nossa caminhada cristã. E quantas vezes ir para adorar, ouvir para adorar ao Senhor, tem sido um grande sacrifício, difícil, porque nós não queremos o preço, o custo de ficarmos 1h30 servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, ou quem sabe alguns dias pela semana, servindo ao Senhor na sua casa, desfrutando da companhia, desfrutando do companheirismo e também das lutas de cada um dos irmãos. Precisamos lembrar que esta fé, hoje, ultraprocessada, ela afeta grandemente a vida do povo de Deus. É uma cultura de um consumo rápido, e isso tem acontecido inclusive nos ambientes eclesiásticos, muito influenciando então os nossos cultos. Greg Allison, falando sobre culto e abordando uma área muito interessante na nossa vida, ou melhor dizendo, o nosso corpo por inteiro. Ele faz uma abordagem muito interessante, lembrando para nós algo que não é novidade, mas que nós somos seres corporais e, por natureza, como seres corporais totalmente diferentes dos anjos, somos compostos, na verdade, de
de 5 órgãos extremamente vitais, que é o nosso coração, o nosso cérebro, os nossos rins, os nossos pulmões, o nosso fígado, tão indispensável que na ausência de qualquer um deles nós não subsistimos, apenas que seja substituído por algo, mas olhamos para a nossa vida, por nosso ser, qual Deus criou, e nós vamos encontrar, na verdade, um sistema que Deus estabeleceu em nós, um sistema circulatório, respiratório, um sistema reprodutivo, esquelético, digestivo e também, por que não dizer muscular, e isso completa então toda a nossa existência, portanto, um corpo físico, que ele precisa estar envolvido dentro do processo da nossa fé, para que adoremos, para que sirvamos ao Senhor da forma com que Deus, de fato, nos criou. E assim, somos seres humanos, com toda a nossa composição, e conforme diz o salmista no Salmo 139, tremendamente complexo da forma com que Deus nos fez. E o salmista chama isso de algo maravilhoso. E é assim que eu e você fomos feitos, construídos para a glória do Senhor. Nós basearíamos a nossa mensagem em 2 textos que têm uma correlação, e o primeiro deles é o texto de Hebreus capítulo 10, eu quero convidá-lo a abrir comigo nesse texto, que de repente você pensa assim, será que a gente não vai ter leitura da Bíblia para pregação hoje? Mas vai ter sim, tá? Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia comigo, por favor, tire então do verso 19, e aí continuaremos exatamente esse nosso raciocínio a respeito da fé ultraprocessada, abordando exatamente isso que o texto vai nos trazer, e eu quero convidá-lo então de forma conjunta a gente ler esse texto. Vamos lá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. O autor aos Hebreus, depois de expor toda uma doutrina do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, cumprindo o tipo de sacrifício no Velho Testamento, ou o antigo de sacrifício, e portanto Cristo agora, ele cumpre isso plenamente neste texto, e depois do autor falar sobre toda essa questão doutrinária a respeito do sacrifício de Cristo, ele vai mostrar como é que eu preciso me portar como crente diante dessa verdade tão preciosa. E parece que de uma forma assim, um tanto resumida, quando ele usa essa expressão aqui no versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, segundo tudo aquilo que ele expõe sobre o sacrifício de Cristo, cumprindo todo o sistema sacrificial antigo, mostrando a expiação dos nossos pecados como uma obra consumada por Cristo Jesus. E ele então vai fazer como se de uma forma resumida, lembrando os crentes desta verdade que envolve o verso 19 até o versículo 24, falando da intrepidez, da coragem de entrarmos no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de alto a baixo,
Portanto, o acesso a Deus foi inaugurado, o novo e vivo caminho foi consagrado pela morte de Cristo, quando ele então tem a sua vida consumida por nossa causa, e ele fala deste Jesus como sacerdote, como nosso intermediário, como aquele, portanto, que nos liga a Deus, e continua a fazê-lo, e ele expressa isso, e a carta aos Hebreus expressa isso para nós, né? Que ele é a nossa conexão com Deus. É por isso que ele diz, então, aproximemo-nos com um coração sincero, nada de falsidade, em plena certeza de fé, tendo coração purificado de má consciência e o coração lavado com água pura, ideia de pureza de fato diante de Deus, lavados pelo sangue de Cristo. E ele diz então, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele é fiel de fato, e eu preciso crer nesta verdade. E então o verso 24 ele vai dizer, consideremos-nos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí ele então entra nesse versículo 25, que é o ponto mais central que eu quero tratar aqui. E eu quero falar nesta noite sobre um culto ultraprocessado. O que quer dizer isso? E a pergunta que nos traz aqui é, como Deus quer ser cultuado? Como que Deus quer ser adorado? Como Deus espera a nossa adoração, o nosso culto? O que de fato a Escritura trabalha em alguns aspectos, não dá para a gente aqui abordar todo este assunto que envolve todo o conteúdo que envolve esse assunto, mas queremos abordar aqui a partir de 2 textos, então, algumas verdades que revela este culto ultraprocessado e que às vezes está acontecendo aí na sua vida. E eu quero convidá-lo, de fato, para nós olharmos para esse texto inicialmente com esse subtema, que o culto ultraprocessado, ele revela, na verdade, a falta de compromisso e a falta de assiduidade nossa à presença de Deus. O texto que lemos fala então do preço que Cristo pagou e os privilégios de fato que ele conquistou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Senhor. Uma morte que era sua, que era minha e que Cristo então assumiu em nosso lugar. E portanto, o Senhor convida o seu povo para um ajuntamento cultico, para um ajuntamento que adore, que sirva de fato o Senhor. Não deveriam ser de forma alguma os problemas, os desafios do nosso dia a dia que nos ausentasse desse tempo que deveríamos dedicar ao Senhor em culto público. E quantas vezes um culto público que não é apenas entre todos nós, mas que envolve a nossa família, que envolve o nosso dia a dia. Os hebreus, judeus, num sofrimento e perseguição, eles são admoestados, para que eles lembrem do sacrifício de Cristo e da importância de como o povo de Deus se ajuntarem para adorar o Senhor. E é isso que o autor diz aqui, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Há 2 expressões aqui que de fato causa ao nosso coração tristeza, quando olhamos lá para o passado, mesmo para aqueles crentes, que alguns deixavam de congregar, mas não era esporadicamente, era extremamente costumeiro. Parece que ir à presença de Deus, adorar o Senhor, na verdade, era algo esporádico, e não a falta que o era esporádico, era costume de faltarem, de ausentarem da presença de Deus. Eu queria associar assim 3 textos aqui para a gente poder fazer uma correlação com esse texto e lembrar que a instrução da palavra do Senhor aqui, quando ele diz, e não deixemos de congregar, nós vamos ver exemplos dentro da Escritura, primeiramente, conforme o texto de Atos capítulo 20, verso 7, quando a igreja
passou a se reunir no primeiro dia da semana para a adoração comunitária. E Paulo estava em Troade nesse texto, fazia que era a sua terceira viagem missionária, e eu creio que você lembra daquele episódio de que um jovem, depois de uma mensagem muito prolongada, ele cochila na beira da janela e ele cai do terceiro andar e ele é pego como morto, e na verdade morto, e ali o Senhor, por meio de Paulo, ressuscita e eles continuam o culto, servindo ao Senhor naquele instante. A igreja reunida no seu primeiro dia da semana, e eu fazia isso com zelo. Bruce, escrevendo a respeito deste assunto, afirma que esse texto é um dos textos mais antigos à disposição para mostrar para nós que a igreja do Senhor tinha o costume de se reunir, de servir ao Senhor no primeiro dia da semana, para que ele pudesse estar ali adorando o Senhor como povo de Deus, um povo de Deus reunido no primeiro dia da semana, lembrando a ressurreição de Cristo, lembrando a Páscoa, tudo que envolvia a grande vitória de Cristo sobre o pecado, portanto, morrendo em seu lugar e em meu lugar. Tony Merida, fazendo referência também ao texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, quando o texto diz, Paulo dizendo a Timóteo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E ele lembra aqui algumas ênfases que Paulo traz aqui, que deveria fazer parte do culto público, da exposição da Escritura, e ele aponta algumas verdades importantes. Primeiro, ele fala da ênfase aqui, a autoridade do pregador. A fonte da autoridade é a Escritura e não a experiência do pregador. A fonte da autoridade é a Escritura, quando ele diz, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Então a Escritura deveria ser exposta com fidelidade. Segundo o padrão bíblico de expor a palavra, ele diz que haja exortação e ensino. Quantas vezes nós temos a necessidade de sermos exortados por nossas falhas, por nossas displicências. Você, eu, somos exortados pela palavra e, portanto, precisamos estar atentos a ela. Mas, em terceiro lugar, ele fala dessa ênfase importante, que é a pregação da palavra no ajuntamento para adoração comunitária, quando essa exposição deveria ser, então, pública. E a ideia é exatamente essa, que a palavra fosse exposta, que a palavra fosse pregada, e, portanto, o ajuntamento público do povo de Deus, o culto deveria ser, de fato, na singularidade da exposição da Escritura, para que Deus pudesse falar ao coração do seu povo e alimentar a sua fé. Mas há um outro texto que eu chamo a sua atenção para ele também, no Velho Testamento, que é o texto de Neemias 8, versículo 3, quando o povo estava reunido para ouvir a Escritura, e o texto diz que todo o povo estava com os ouvidos atentos. O povo estava com os ouvidos atentos. E é interessante que eram ouvidos não distraídos, não eram ouvidos que estavam atentos a outras questões, mas o propósito era ouvir a Escritura. O propósito era atento à palavra do Senhor. E realmente é horrível quando você está conversando com alguém, se alguém te der as costas e sair. Não é verdade? E o povo estava atento àquilo que de fato era a Escritura, que poderia trazer de fato e traria mudança ao seu coração. Meus irmãos, e para que haja transformação e mudança na vida, de fato é preciso ouvir a palavra, é preciso compreender a Escritura. Meus irmãos, o compromisso com o tempo de culto e assiduidade aos mesmos tem sido um grande desafio e são indispensáveis, na verdade, para cada crente, para que tenha uma caminhada cada vez mais sólida, uma caminhada cada vez mais resistente às intempéries da vida. Não uma corrida a um culto fast food, a uma comida rápida, algo que não me traga muitas complexidades.
Essa é uma das características de um culto ultraprocessado e eu quero convidar você a pensar seriamente nessas questões. A título de ilustração, nossa igreja finalizou o ano de 2025 na sua estatística com 218 membros na sede. 218 membros na sede. Nós temos tido nos nossos cultos, na maioria deles, cerca de 120 pessoas. A pergunta seria natural: onde estão os demais, praticamente 100 crentes que professaram a sua fé? Aonde eles estão? A nossa escola dominical hoje, na sua estatística, hoje, dia 7/6/2026, uma escola dominical de 224 matriculados, nós tivemos 103 presentes, 46%. E eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui são responsáveis por esse percentual baixo. Se é justificável ou não, você sabe isso diante de Deus? Mas isso reflete muitas vezes, irmãos, a realidade daqueles que acabam distanciando do culto ao Senhor, da presença com os irmãos, do momento de ouvir a palavra, de estudar a palavra juntos. Quanto mais longe, menos fruto. Quando nós vemos o Salmo 1, falando do justo que está plantado, famílias muito mais comprometidas, muitas vezes com seus projetos pessoais, e adiando tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus, sempre ficando em segundo plano. E o autor aos Hebreus lembra para aqueles crentes: não deixem de congregar, quanto mais distante, pior. Vão enfraquecendo, diminuindo o seu interesse pelas coisas de Deus, e muito mais pelas coisas desse mundo. Porque quando Deus se torna o segundo na nossa lista de prioridades, se está na lista de prioridade, já é um grande complicador. E, portanto, eu quero exortar o seu coração nessa noite, a servir ao Senhor, a congregar, a ser assíduo à casa de Deus. Você que me ouve, se você é da igreja presbiteriana, da primeira igreja, você que nos visita, você que está me ouvindo pela mídia, não ausente da casa do Senhor. Não ausente. A nossa fé precisa ser uma fé produtiva, uma fé que tem os seus custos, uma fé que exercita a sua piedade diante dos irmãos e o crescimento mútuo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E lembrando que a Escritura nos diz, o próprio Senhor diz que onde está o nosso tesouro, o nosso coração está ali. Onde está a nossa presença, ali é o lugar mais importante. Você pode ter certeza, numa sexta-feira à noite, você encontra em vários botecos dessa cidade, qual é a prioridade de muitos homens, de muitos jovens, se não beber e gastar o dinheiro da semana. Onde é que nós temos investido? Onde é que você está? Como você tem estado? Você tem deixado de congregar? Eu quero exortá-lo a abandonar esta postura sua, vencer as dificuldades, as barreiras que você tiver, e poder congregar, adorar o Senhor, priorizar o Senhor. Sabe uma questão, irmãos, que para mim é muito séria, muito séria. Lembra aquele dia que você professou a sua fé? Aquela festa bonita, quem sabe recebendo muitas pessoas, ou quem sabe recebendo apenas você naquela noite, se numa igreja grande, ou no lugar mais simples possível da sua vida. Mas você foi perguntado, você promete, conforme o artigo 14 da Constituição da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, falando dos deveres nossos como crentes, você promete viver de acordo com a doutrina da Escritura? Sim. Você promete honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra? Sim. Você promete sustentar a igreja e suas instituições moral e financeiramente? Sim.
Você promete obedecer às autoridades enquanto elas estiverem fiéis à Escritura? Sim. Você promete participar dos trabalhos das reuniões da igreja, inclusive assembleias? Sim. Então vamos orar e receber esse irmão. Você prometeu isso um dia. Mas essas coisas são esquecidas. Essas coisas são esquecidas. As coisas do mundo se tornam prioridades. E não as coisas do Senhor. E não as coisas do Senhor. Por isso que eu lembro o texto, o final do texto aqui, que o autor aos Hebreus nos traz. Antes, então não deixemos de congregar antes, façamos admoestações, e tanto mais quando o dia se aproxima. Ainda mais quando a volta de Cristo se aproxima. Meus irmãos, nós vivemos como se nós fôssemos completar 100 anos. Mas a gente não sabe até quando você irá. Meu pai faz 90 esse ano, graças a Deus. Mas ele diz, eu nunca imaginava que eu chegaria aos 90 anos. Quer dizer, não chegou ainda, em setembro, né? Mas, contando o processo de gestação, ele já tem 90 anos. Então, nós não sabemos, o dia de Cristo nós não sabemos. E o texto nos chama a atenção, não é o pastor que tem que exortar, não é o presbítero que tem que exortar. Nós exortarmos uns aos outros e lembrarmos dessa verdade. Não deixemos de congregar-nos, Cristo pode voltar a qualquer instante. Não é que você vai perder a salvação se você não vier à igreja. Mas é porque deve ser um dever nosso nos reunir, ter prazer, coração voltado para essa verdade, para a casa do Senhor. Uma das características de culto ultraprocessado é porque você vai de vez em quando, tá bom, já cumpri o meu papel. Na ceia, ok, já tomei a ceia do mês. Por que hoje a igreja está cheia e domingo passado estava mais vazia? Por que você veio para tomar a ceia? Não é a ideia da gente sempre buscar para satisfação pessoal. E o que eu vim trazer? Qual a adoração que eu venho trazer ao culto? Daquele culto simples, daquele dia que não tem ceia, não tem nada novidade. Irmãos, é com temor e tremor diante de Deus que eu falo isso aqui. Nós precisamos levar mais a sério o culto ao Senhor. Por qualquer razões. Você abandona o culto e Deus não recebe a sua adoração. É gostoso estar aqui à frente. Se você pudesse estar aqui e ver como que a igreja está bonita. Não é porque você é tão bonita assim, não. É porque a igreja está lotada. Mas assim, o Filho de Deus é belo, é bonito. Com certeza você cuida da sua aparência também. Mas é muito bom quando a gente pode estar com o povo de Deus reunido e saber que o povo ama o Senhor. Está presente na casa do Senhor. Quiçá a nossa escola bíblica dominical pudesse ter 100% de presença algum dia. Que as nossas salas não coubessem aqueles que se matricularam. Que a nossa igreja não coubesse aqueles que são crentes, que professaram a sua fé. E quem sabe eu esteja falando para você nessa noite. Eu sei que está dentro do sermão, mas eu quero lembrar uma coisa que nós já estamos trabalhando. Se nós lotarmos a nossa casa aqui com todos os professos, na verdade no próximo mês nós vamos reunir lá atrás, em 2 cultos, dividindo esse povo. Porque não vai caber. Porque não vai caber. Mas caminhamos ainda mais. Caminhamos um pouco mais. Em segundo lugar, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmos 100. Livro dos Salmos, número 100. Livro dos Salmos, número 100. No seu boletim está 10, tá? Mas não é não. Isso aqui acontece com os humanos. Hein? É fake news. É Salmo 100, tá? Falta só um 0 aí também. O 0 não faz diferença. Brincadeira, vamos lá ao Salmo 100. E eu quero que você leia comigo esse salmo. Leia comigo, por favor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos.
Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Segunda coisa, como é que você identifica um culto ultraprocessado? É um culto de apatia e de distanciamento também emocional da casa de Deus. A gente olha para esse texto que o salmista nos escreve, e a ideia de fato é Deus dando uma ordem ao seu povo, para que o povo pudesse celebrar ao Senhor, para que o povo pudesse adorar ao Senhor, para que o povo pudesse se alegrar diante de Deus. Meus irmãos, a alegria na adoração deve ser, na verdade, a expressão máxima da forma de cultuarmos a Deus. O povo hebreu, ele era exortado a este congregar, mas um congregar para cultuar o Senhor, para celebrar de fato quem é o Senhor com alegria. Com alegria. E é isso que ele expressa aqui, celebrai com júbilo ao Senhor. É com júbilo. E a palavra júbilo dá a ideia, até dentro desta cultura hebraica, de gritar, de sair gritando, de alegria diante de Deus. A ideia que o salmista traz aqui é essa expressão, é tornar externa a nossa alegria, que ela deve estar e precisa estar lá dentro por servirmos ao Senhor e pelas razões com que o autor escreve aos hebreus, também para dizer o seguinte: olha, venha congregar e adorar o Senhor por aquilo que Ele fez. E é isso que nós encontramos no início do autor aos hebreus. Por aquilo que Cristo fez, abriu o caminho, agora você tem acesso a Deus, pagou o preço, a dívida que você devia, não deve mais. Não deve ter no nosso coração alegria maior do que essa. Se não olhar para frente e entender que você pode enxergar um minúsculo céu lá na frente, mas o inferno já ficou para trás. Porque a graça de Cristo te alcançou, aquele véu foi aberto, o acesso a Deus foi aberto, e você foi alcançado por essa graça. E essas são as ordens claras que nós encontramos aqui neste salmo, quando ele diz: fazê-lo com alegria, com desejo de honrar o Senhor, de tornar o Senhor cada vez mais enaltecido na nossa vida. E é interessante que o texto nos diz que isso não deveria envolver apenas o povo de Deus, os hebreus. Você percebe que o texto diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todas as nações, todos os povos. Porque é uma ordem do Senhor, e o Evangelho é para alcançar todos os povos, e então todos os povos têm a responsabilidade de cantar. Seriam só os judeus que deveriam cantar com alegria, e os demais poderiam cantar cabeça truncada, cara fechada, não teria problema. Mas a ideia é que exatamente que todos adorem a Deus com muita, muita, muita alegria, um coração extremamente aberto diante do Senhor. O verso 2, ele reforça isso: servir ao Senhor com alegria, apresentai diante do Senhor um cântico. E a ideia de cantar é a ideia de manifestar alegria através da nossa voz. O que acontece com muitos crentes, que parece que ele está cantando num culto fúnebre, ou está mais chorando do que na verdade cantando. Nós precisamos lembrar disso. Qual é a alegria que nós temos de servir ao Senhor? Então eu preciso expressar isso. Eu quero abrir aqui uma nota de rodapé e lembrar que a Escritura, ela não está abrindo para nós, ou nos ordenando aqui, nos incentivando, na verdade, a um descontrole emocional ou corporal diante do Senhor ou diante das comunidades, mas alegria expressa na nossa vida, que manifesta de fato em quem nós cremos e por que nós cremos neste Deus que pagou o preço do nosso pecado.
E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai nos dizer que o nosso culto, ele é racional, mas é um culto que ele parte de uma razão que mexe com os nossos valores e com as nossas emoções. E o nosso corpo precisa estar voltado de fato para servir ao Senhor. Todo o nosso corpo precisa adorar o Senhor. Todo o nosso ser precisa estar voltado para Deus, porque Deus nos fez com toda aquela constituição que eu já falei para vocês nessa noite. É para que todo o nosso ser se volte para Deus. Para que essa alegria seja a manifestação do nosso culto. Para que eu saiba que esse Deus, por ser Deus, não quer dizer que eu não deva fazê-lo com alegria, ou que sabe, chegar diante dele com medo de Deus, tremendo de medo. Não, a ideia é que eu seja alegre diante de Deus, porque eu sirvo a um Deus que me amou e veio ao meu encontro, e saber que os meus privilégios diante dele não estão baseados naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo já fez. É pelos méritos de Cristo que nós aproximamos. É por isso que nós precisamos ter medo, conforme o autor do livro aos Hebreus traz. Não tenhamos medo, tenhamos intrepidez, coragem, alegria de estar na presença do Senhor. Mas fazê-lo com alegria. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você e de mim. A Bíblia, a Herança Reformada, traz uma expressão interessante quando ele diz assim que também não é o suficiente que as pessoas realizem atos externos de adoração, mas devemos servir a Deus com alegria e louvor vigoroso, que nasça do conhecimento de quem Deus é, e que é expresso no culto público, na igreja, mas também na família e no seu culto pessoal, onde nós nos alegramos diante de Deus. Meus irmãos, isso deve nos levar a uma reflexão. A adoração sem alegria, a adoração sem o cântico, a adoração sem o júbilo diante de Deus acaba sendo, como disse certo autor, um insulto a Deus, ou uma ofensa a Deus, ou um ultraje a Deus, ou uma afronta que nós fazemos a Deus, quer seja ela verbal, quer seja ela gestual, ou seja ela comportamental. Eu posso estar insultando a Deus quando eu não o adoro com alegria suficiente por aquilo que Ele fez e faz por nós e por aquilo que Ele é. Mas em segundo lugar, quero também lembrar nesta reflexão para uma aplicação pessoal, que é a ignorância nossa quanto a não conhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz, acaba sendo uma grande barreira à nossa adoração, ao nosso culto que precisamos prestar a Deus. Assim, meus irmãos, faltará razão, satisfação e alegria na presença santa do Senhor, se nós, de fato, formos ignorantes em relação àquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Terceiro, adorar a Deus, então, em reunião pública, revela a nossa gratidão. E é isso que o salmista expressa no Salmo 100, quando ele diz, olha, entrai por suas portas com ações de graça, entrai por ela com gratidão, com o coração agradecido. Quando nós estamos agradecidos, nós sorrimos, nós nos alegramos, mas muitas vezes não parece que o povo de Deus está alegre com aquilo que Deus fez. Não estamos felizes com aquilo que Deus fez, porque manifestamos isso com um semblante caído, com um corpo entregue, como se todo o nosso corpo não fosse para a glória do Senhor. Eu quero então lembrar para o seu e para o meu coração, não tem sentido alguém receber os feitos de Deus e se entristecer e continuar triste diante do Senhor. Tem um texto que eu acho muito interessante, de Atos capítulo 3, quando fala da chegada dos apóstolos subindo para o templo na hora terceira, que era a hora de oração. E quando chegou à porta chamada Formosa, ali estava então um coxo, e esse coxo disse para Pedro e João, que estava entrando para a adoração, para o momento de oração, e disse, olha, me dê uma esmola. E falou assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, levanta e anda. Aquele coxo foi plenamente restaurado.
Aquele coxo não foi apenas restaurado na sua condição física, mas na sua condição espiritual. E o texto nos diz que ele entra para o templo glorificando a Deus, gritando, feliz da vida por aquilo que ele recebeu. Se nós nos alegrássemos da presença de Deus, como aquele que é mais apaixonado por futebol quando o seu time faz um gol, a vida cristã seria diferente. Não estou dizendo que você não pode vibrar quando o seu time vença, mas a gente precisa lembrar que nós vamos nos alegrar diante do Senhor. Deus quer ver um povo alegre, um povo que expresse de fato aquilo que o Senhor tem feito. E o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, ele vai nos dizer que nós fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Todo o nosso ser precisa adorar o Senhor. Toda a nossa estrutura, toda a nossa condição, tudo aquilo que Deus fez no seu corpo, precisa ser para a glória de Deus. E talvez a pergunta que vamos fazer é a seguinte: de fato você tem usado todo o seu corpo para a glória de Deus, ou você tem usado o seu corpo para a glória de Satanás? Expondo o seu corpo para que, de fato, a nudez seja expressa. Como é que você tem cuidado do seu corpo? Todo o nosso ser precisa glorificar a Deus. E por que nós deveríamos fazer isso? E o salmista nos expressa isso no capítulo 100, quando ele diz: nós somos o povo de Deus. Nós somos o seu povo. Nós somos dele. Ele tem uma aliança conosco. Em Cristo nós fomos, de fato, comprados por um preço que nós não merecemos. Mas além disso, ele diz que este Deus cuida de nós. Nós somos seu povo e rebanho do seu pastoreio, do seu cuidado, da sua atenção especial. É quem lhe dá alimento, quem dá sustento, quem lhe dá proteção. Louvado seja Deus por sermos ovelhas do Senhor. Eu espero que você também o seja. Todos que aqui estão. Se você ainda não é ovelha, precisa se entregar de fato ao Senhor, e Ele quer cuidar de fato da sua vida. Precisamos lembrar que esse Deus tem uma relação de cuidado conosco. Eu preciso me alegrar diante desse Deus e louvá-lo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, como pastor, cuida da minha alma, cuida da minha vida. Creio que é nesse sentido que o salmista, no Salmo 23, vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De nada eu terei falta. Sempre eu terei tudo que eu preciso, não para satisfazer os meus caprichos, mas para as minhas necessidades. E quantas vezes Deus nos dá muito mais do que na verdade nós imaginamos, que Ele já nos dá muito mais que merecemos, que nada merecemos na verdade. Quando nós lemos o profeta Ezequiel, ele vai nos falar de uma profecia, e que Jesus Cristo é o cumprimento dessa profecia, quando nos diz o texto que, de fato, o Senhor haveria de pastorear o seu povo. Pastorear o seu povo, cuidar do seu povo, e Jesus veio exatamente para pastorear o seu povo, e é o cumprimento dessa profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 7, que vem cuidar de nós, cuidar de você e de mim. Meus irmãos, culto ultraprocessado é aquele que você chega e você acha que você que tem que estar tão sério na igreja porque alguém pensa que de fato você é a pessoa mais centrada do mundo. Você não pudesse expressar uma alegria, nem sorrir dentro da casa do Senhor. Deus quer um culto alegre, feliz, que você expresse, que o seu corpo adore a Deus e não apenas a sua voz. Porque às vezes alguns irmãos você tem até dificuldade de ouvir a sua voz. E às vezes em casa é capaz de gritar com a esposa, de gritar com o filho, no trabalho, no serviço, na hora que o seu time faz um gol. Mas para adorar a Deus não se ouve a sua voz. Eu preciso expressar a alegria da minha forma com que eu venho cultuar ao Senhor. E eu quero então lembrar essas duas verdades, e aqui encerrando a nossa mensagem. Lembrar que nós somos chamados para um compromisso de assiduidade aos cultos ao Senhor.
Não é um culto onde eu me inscrevo e de vez em quando eu vou, que eu acompanho isso online como se fosse de fato um culto ao Senhor. Estar online, eu quero dizer para você, é quando você não pode estar na casa do Senhor. Não existe crente online, ou nós estamos de fato servindo ao Senhor juntos, ou nós vamos nos desconectando. E a maioria daqueles que vivem então um cristianismo online, ele vai se tornando um desigrejado. É mais difícil conviver depois com as pessoas. Segundo, como falamos, somos chamados então para abandonar a apatia, o distanciamento emocional da nossa adoração, do nosso culto. Somos conclamados a apegar cada vez mais ao Senhor, lembrar que Deus nos criou, que Deus nos fez. E assim nós somos desafiados e ordenados a adorar ao Senhor com alegria, com satisfação, expressando um culto que realmente honre o Senhor. Quem é responsável por cantar na igreja não é apenas o grupo que tem o microfone na mão. Eles estão apenas para conduzir um canto congregacional. A igreja precisa adorar, louvar ao Senhor. Meus irmãos, não é suficiente. Nossa adoração particular, ela precisa ser anunciada no público, a fim de somarmos nessa adoração juntos. É por isso que o salmista expressa aqui: entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a fidelidade do Senhor. Entrai pelas portas do Senhor, onde você com alegria precisa expressar o seu culto a Deus, para que o culto seja a expressão da simplicidade da nossa fé, de uma fé genuína, de uma fé que você está disposto a pagar a preços, que às vezes o seu corpo não está querendo vir à casa do Senhor, e você vai descobrindo aos poucos que isso pode ser uma estratégia de Satanás, e não a sua condição física daquele dia. Seja sábio, seja prudente, seja vigilante, busca o Senhor, tente entender em quantos momentos, se o seu distanciamento, ou a sua tristeza, a sua falta de expressão na casa do Senhor, da sua alegria, do seu contentamento estar na presença do Senhor, não seja uma estratégia do inimigo das nossas almas. Ele não quer que seu povo venha à casa do Senhor, ele não quer que seu povo adore com alegria. E para falar do Evangelho, eu tenho que falar com alegria. Para falar do Evangelho, eu tenho que falar aqui de uma satisfação daquilo que Deus fez por mim. Eu espero isso de você, que Deus trabalhe isso no nosso coração, no seu coração, e possa cada dia mais transformar a sua vida. Lembrar que Cristo veio fazer o que eu e você não pudemos fazer, morrer em nosso lugar. E eu preciso, cada dia, mortificar a minha carne, para que a minha vida com Deus possa, de fato, desabrochar e expressar a alegria do Deus a quem eu sirvo. O mundo precisa ver, de fato, que o povo de Deus, não fala nós aqui apenas, o povo de Deus adora ao Senhor com alegria, satisfação. A casa do Senhor é o melhor lugar. Lemos aqui na abertura do nosso culto, no Salmo 84, solicitado aqui pelo pastor Vinícius, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma desfalece e suspira pelos átrios do Senhor, pela casa do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam, se alegram, desejam o Deus vivo. O pardal encontrou a sua casa, a andorinha encontrou o ninho, onde de fato ela acolhe os seus filhotes, onde há a segurança total para ela. O salmista diz: eu encontrei os teus altares, onde eu posso me refugiar, onde eu tenho a alegria de estar, onde eu posso me alimentar, onde eu posso ser protegido e cuidado. Não jogue a sua vida fora, não. Venha para servir ao Senhor, venha cultuar a Deus. Domingo que vem eu queria ver essa igreja mais cheia do que ela está, em ser estudo de cadeira. Você é responsável por isso. Você.
Vamos orar por isso, colocar isso diante de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse instante para a gente poder orar ao Senhor. Senhor, quão pequeno nós somos diante da grandeza Tua. Quão pecadores nós somos diante da Tua santidade. Quantas vezes, ó Deus, quantas vezes nós temos conduzido um culto, mesmo na nossa vida, que não nos exija muitas coisas. Colocamos a nossa vida muitas vezes no automático da nossa natureza, que não nos pede estar na casa do Senhor, que não nos conclama a uma adoração alegre ao Senhor. E quantas vezes, ó Deus, nós insultamos a Ti, nós Te ofendemos, mesmo com os nossos louvores, estando na Tua casa. Deus, por favor, atenda a nossa necessidade, ao Teu povo, aqueles que porventura, ó Deus, entre nós estejam tão displicentes quanto a sua vida com o Senhor. Quantas vezes, ó Deus, tem conduzido a sua vida como se não precisasse cultuar o Senhor, como se não tivesse um compromisso contigo, como se não tivesse assumido, ó Deus, os desafios de uma fé genuína. Ó Deus, que nós sejamos dispostos a pagar o preço da nossa fé, a enfrentar os desafios da nossa fidelidade, da nossa assiduidade à casa do Senhor. Desperta o teu povo para isso. Que a exortação que o Senhor deu ao povo hebreu naquele momento, de não deixar de congregar, mas exortar um ao outro, estar junto, para adorar, para caminhar junto, para se corrigirem, para desfrutarem das benesses de estar junto, mas também, ó Deus, de sofrer os desafios, as dificuldades de caminhar juntos. Ó Deus, e estar na presença do Senhor, ó Deus, não façamos com tristeza, mas com alegria de poder estar. Quantos irmãos que hoje estão, quantas vezes no seu leito de enfermidade, e desejariam estar na casa do Senhor. Quantos exemplos encontramos na história da nossa vida, de irmãos que lutaram por estar, servir ao Senhor na tua casa, até que um dia o Senhor os levou. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que pode fazer em nós aquilo que nós não fazemos. E a nossa oração é que o teu Espírito trabalhe isso em nós, muda a nossa vida, perdoe, ó Deus, aqueles que têm sido negligentes quanto à casa do Senhor, quanto aos compromissos que firmou diante do Senhor, ó Deus, naquele dia que professou a sua fé, quando foi convertido ao Senhor Jesus, mas quem sabe por falta de vigilância, de distância do Senhor, tem enfraquecido a sua fé, tem sido crentes frios, crentes nominais, que não se alegram diante de Ti, não tem alegria de vir à Tua casa. Ó Deus, muda os corações daquilo que for necessário, transforma-nos, ó Deus, aquilo que precisa em nossa vida, para que nós possamos servi-lo melhor, para a glória do Teu nome, para que, ó Deus, o nosso culto seja um culto genuíno, seja um culto, ó Deus, onde nós estamos dispostos a de fato a Te servir, Te exaltar, e aprender enquanto isso, ouvir a Tua voz, e no dia a dia, ó Deus, colocar isso em prática, ainda que isso nos custe tão caro, e às vezes até nossas amizades, ó Deus, mas que mantenhamos a nossa fé em Ti, e o nosso compromisso contigo, e a alegria de poder Te servir. Faz isso em nós, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.